Marcos Jusilene, bom dia. Deus abençoe. Hoje é aniversário da Thaís. Terezinha. Cleison. Cleilson. Tânia. Tânia. Dona Ilma, bom dia. Fran Alves, bom dia. Daniele, bom dia, Daniele. E bom dia pro Wellington também, e para todo mundo aí. Ninguém? Jaque. É isso aí, vamos compartilhando. Alberto. Fala, Adalberto. Tudo bem? Muita gente que entrou que não está aparecendo para nós aqui. Para todo mundo que está entrando, bom dia. Se for o pessoal do povo da igreja, bom dia e compartilhando. Vamos compartilhar, gente. Essa é a melhor maneira que tem de evangelizar. Ó. Gilberto. Gilberto. Vitor Adilson.
Presbítero Adilson, tudo bom? Deus te abençoe. Da história. Kátia, Deus te abençoe, Kátia. Bom dia, João. Franciele Souza. Franciele, bem-vinda. Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã de domingo. E estudo da palavra de Deus, dia que o Senhor Deus, através de mandamento, mandou que nós separássemos um dia para Ele. 6 dias trabalharás, o 7º dia descansarás. E, portanto, nesse dia nós temos a oportunidade de estudar a palavra, temos comunhão com a família, orarmos juntos, enfim. Nós vamos, nesse instante, então, dar início à oração para começarmos. Oremos. Pai eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas sobre nós. Pedimos, ó Deus, nesse dia especial, separado para ti, para que venhamos a aprender cada vez mais a tua palavra, que recebamos, ó Deus, a instrução adequada para o nosso viver diário. E também, ó Deus, nós clamamos que tu esteja nos fortalecendo, que o Espírito Santo venha nos influenciar através da tua palavra, para andarmos, ó Deus, conforme o teu querer, segundo as tuas normas prescritas nela. Perdoa, Deus, as nossas falhas, o nosso pecado, e esteja conosco, é o que nós clamamos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada em Lucas, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali,
aconteceu completar-se-lhe os dias. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na manjedoura. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre a manjedoura, o meio que Deus escolheu para visitar a terra. Foi a manjedoura local de partida. O pensamento geral do Velho Testamento era que Deus habitava no céu, o homem na terra. Salomão escreve isso em Eclesiastes 5:2, quando ele diz assim: Deus está no céu, tu aqui na terra. Isso veio desenvolvendo-se uma filosofia de vida, de que pelo fato de Deus não estar presente, porque a consciência da onipresença divina, ela foi gradativa na Bíblia para nosso ensinamento, mas no início não se tinham muitos conhecimentos teológicos, como a igreja que o Espírito Santo preparou a sua igreja hoje. E então existia um conceito de Deus lá, nós aqui, e sabíamos que tínhamos que adorar, o povo sabia, construíram templos, e foram vivendo uma vida como se o Senhor Deus estivesse um pouco distante do homem, né? E também nós temos que aprender com isso, que no decorrer da história o homem desenvolve um conceito que jamais iria querer ver Deus mais perto. Esse não era o plano, né? Porque o plano do homem jamais foi ter Deus por perto. Mas Deus mesmo quis aproximar-se em amor e bênção. Aí nós vamos avaliar agora como que Deus já começa a nos ensinar através do seu nascimento. Como que Deus começa a nos ensinar na pessoa de Cristo. Muitos ensinamentos, todos os ensinamentos que a igreja tem hoje, procede de Deus manifestar-se de forma humana, não é? E nós, como crentes, filhos de Deus, sabemos e temos que saber que o Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado. Existem muitas filosofias, muitos ensinamentos, que Jesus Cristo não é Deus, e o que está completamente contrário aos ensinos das Sagradas Escrituras. Até para o judaísmo isso era impossível de se associar, né? Quando o judeu vai lembrar de Deus do Antigo Testamento, aquele Deus todo-poderoso, imensurável, grande em poder, né? Abre o mar, aquele Deus que realmente tem o controle da história na mão, aquele Deus todo-poderoso. Então eles têm uma ideia magnífica de Deus, está correta, porque ele é isso tudo, mas jamais admitiria a ideia, e só para os irmãos terem uma ideia, mas quando eles estavam escrevendo os textos bíblicos, eles iam escrevendo, quando eu ia falar o nome de Deus, abrindo parênteses, que Deus não tinha nome, não tem, ele foi se tornando hipócrita, né? E jamais se admitiria o que aconteceu aqui nessa manjedoura. Não entra na percepção religiosa ou percepção da crença judaica, no período que Jesus nasce, viu? Dizer que era Deus. Nunca poderia dizer uma palavra dessa, né? Então, isso é tão verdade que Filipe, quando chega lá no capítulo 14 de João, chega para Jesus Cristo e diz assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus olhou para ele e falou: Filipe, há tanto tempo estou convosco, você diz mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Vê o Pai. Credes pelo menos pelas mesmas obras. Filipe, o que Deus faz eu faço. Isso era um problema grave, sabem por quê? Porque Jesus perdoou o pecado, ele ficava dizendo entre eles assim: quem é esse aí que fica dizendo que perdoa o pecado, que só Deus pode perdoar pecado? Daí nós temos um conceito que existia no meio do povo.
Era um conceito de que Deus não é humano, mas Deus veio exatamente à Terra. E aí, para a revelação. Os irmãos lembram muito bem de uma vez que Moisés quis ver a face de Deus. Aí o Senhor Deus disse para ele que quem visse a sua face morreria. Mas o Senhor Deus lá na frente vai resolver esse probleminha. Né? É quando ele se encarna. Agora Deus é visto, é tocado, né? Está presente. E nós vamos entendendo devagarzinho o significado daquela manjedoura. Nós vamos ver alguns pontos interessantes nisso. Tá? O primeiro deles foi esse meio, né? Esse meio de encarnação que já traz uma mensagem. O Senhor Deus Todo-Poderoso começa a nos ensinar uma mensagem no nascimento de Jesus Cristo naquela manjedoura. Tá? E a primeira mensagem que nós vemos é que Deus está nos ensinando dependência. É impossível para uma crença que tem a ideia do Deus que realmente Ele é, e até para nós, associar o nascimento dele numa manjedoura, numa criança, totalmente dependente da mãe. É por isso, meus irmãos, que às vezes, se você olhar bem para essa figura do texto, você vai notar que o Todo-Poderoso, que depois nós vamos ver no desenrolar da vida dele que ele nascer numa manjedoura, é praticamente inconcebível a ideia, não é? Deus se sujeitou a isso, né? Nascer como qualquer criança nasce. Deus resolveu abrir a porta do mundo e entrar pelo caminho de uma manjedoura, pelo ventre de uma mulher, para nascer como homem, como uma criança qualquer, em circunstâncias especiais, tá? Que diferenciava de todos os filhos dos homens. Não se vê na história nenhum registro de alguém que nasceu numa estrebaria. Não é isso? Muito difícil. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, não se ostentou. Não é? Poderia, quem sabe, ter nascido num palácio, poderia fazer o que ele quisesse. Não é verdade? Mas nasce lá de uma maneira insignificante, de uma maneira mais simples possível, e nasce ali Jesus. A manjedoura foi algo realmente educativo. Já começa nos ensinando que, apesar de ser quem ele é, ele traz a lição da dependência. Viveu a sua infância todo dia dependendo de alguém. Quantas vezes nós não aprendemos isso depois de velho? Muitas vezes nós não aprendemos a lição da dependência, que devemos de depender da mãe e do pai, no sentido figurado dele depender do pai dele, Deus. Né? Porque ele crescia em estatura, em sabedoria, e crescia na graça de Deus, diz a Bíblia. Uma das lições mais preciosas que nós podemos aprender no nascimento de Cristo é o ensinamento da dependência, ter dependência. Se você olhar para uma criança, ela depende de totalmente. Não é? Ela é dependente totalmente, ao ponto de Jesus chegar a dizer que devemos nos comparar a crianças. Por quê? Porque existe uma dependência que vai trazer proteção externa, vai trazer o sustento externo. O Criador de todas as coisas, o protetor de todas as coisas, agora se sujeita à proteção do homem, agora se sujeita ao alimento que o homem come. O Criador de todas as coisas, tá? Senhor dos animais e de tudo, acaba nascendo numa estrebaria. E isso traz a nós, meus irmãos, que a arrogância não tem nada a ver com o céu. A prepotência não tem nada a ver, a presunção não tem nada a ver. E que, na realidade, o mais importante é viver na dependência de Deus. Ser cuidado por alguém, ser cuidado pelo Pai, ser cuidado por Deus. Ao invés de ficarmos aí acumulando coisas e mais coisas, achando que isso vai trazer segurança. Não existe segurança a não ser em Deus.
Por isso Jesus Cristo transmite uma mensagem muito profunda com o seu próprio nascimento. Ele traz exatamente esse ensino para nós, dependendo do amor de uma mãe. Isso, ele foi amado, foi querido. Uma vez eu estava dirigindo na igreja um trabalho e perguntei para as mães, quem queria ser mãe de Jesus? O senhor dela levantou a mão. Mas imagine você que é mãe, tomando conta do Filho de Deus. E essa mãe tinha consciência que era filho de Deus mesmo. Daí, esse nascimento miraculoso. Agora imagine você, essa mãe, olhando para aquela criança desenvolvendo, e o texto diz que Maria acompanhava aquilo ali e guardava em silêncio, quando ele foi encontrado lá no templo. Lembra? Ensinando. Na realidade, ele não estava ensinando no templo, ele estava aprendendo, porque ele estava respondendo à altura, tinha conhecimento, e o conhecimento das perguntas que ele fazia, os mestres do templo notaram que ele era magnífico nas suas respostas, não é? Eles indagavam e ele sabia. Isso ainda moço. Aprendeu num lar cristão, aprendeu num lar de crente, aprendeu com os pais. Seu aprendizado humano foi com os pais. Agora imagine Deus querendo aprender no meio dos homens, a ser homem. Pois isso nós vamos aprendendo que o primeiro passo que ele dá ao nascer numa manjedoura é realmente ensinar dependência para nós, né? São tão verdadeiramente humanos como nós somos, né? Ele foi tão verdadeiramente humano como nós somos. E também ser o que nós não somos, divino. Eu fico imaginando, irmãos, a infância de Jesus, às vezes, e ele crescendo, se desenvolvendo, pequenininho, tirando, brincando em casa. Uma vez eu estava me perguntando, uma vez, se ele foi arteiro igual essa criançada de hoje, como nós somos, né? No passado. E as crianças de hoje seriam tão arteiras assim, né? Às vezes eu fico pensando, será que ele não se diferenciava? Bom, uma coisa é certa. Ele era saudável, criava, brincava como toda criança, mas eu acredito que não era desobediente, né? A primeira vez que ele sai e a mãe fica brava com ele, a mãe ficou brava com ele, os pais ficaram, porque ele não disse onde ia. Mas quando foram perguntar, ele disse que os pais tinham que saber. Na concepção dele, ainda criança, ele deixou claro que os pais tinham que saber quem ele era, e qual era a missão dele, e qual era a função dele, e o que ele tinha que fazer. Ou não sabias que importava que ele estivesse aqui? Hã? Por isso, meus irmãos, essa dependência, esse relacionamento humano que começa lá naquela manjedoura, tá? Jesus Cristo deixou uma coisa muito clara, o Senhor Deus. Não é um relacionamento que ele vem por cima e se impondo, não. Ele vem realmente mais pelo caminho da humildade, da simplicidade, pelo caminho da dependência, aonde esse relacionamento se torna cada vez mais próximo, né? Mais humano possível. Viu? Se existia o propósito de se tornar humano, ele começa exatamente como humano. E isso ele vai se apropriando da humanidade. Ele vai se apropriando do homem, da natureza humana. É uma experiência que Deus nunca teve. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, e logo em seguida ele assume a imagem e semelhança desse homem. Ele passa a atrair, começa a se envolver, começa a aprender, não é? Começa sobre a disciplina do pai, do ensinamento, né? Sobre as questões humanas que eram essenciais para a sua identidade humana. E o caminho que ele toma, tá? É exatamente o caminho da manjedoura, o caminho do berço, o caminho do nascimento, dependendo do amor da mãe, de um pai, envolvendo-se numa família. Outro ensinamento glorioso, Jesus está envolvendo em família. Vocês estão notando que antes de começar o ministério, ele teve um processo de integração humana, de se apropriar da humanidade, se apropriar dos relacionamentos, se apropriar do que significa família.
o que significa relacionamento de pai, de mãe, de irmãos, né? Ele veio aprendendo isso. O Deus Todo-Poderoso, quando nasce numa manjedoura, nos ensina a dependência, não somente de cuidados externos, humanamente falando, mas também nos traz a dependência do emocional. Ele também nos traz a dependência da consciência do que é família, do que é o amor humano. Porque quando a Bíblia diz assim sobre o jovem rico, e vai, vende tudo que tens e volta e segue-me, o jovem saiu, muito triste, diz a Bíblia que Jesus o amou como um ser humano. Alguém me perguntou uma vez se aquilo ali seria um amor divino. Aquilo ali era amor humano, porque aquele a quem Deus amou, Deus salvou. É verdade, né? Agora, o amor humano que Jesus sentiu por ele, foi isso que Jesus ensina ali. E o resultado disso é que Jesus, nesse nascimento, nesse meio de entrar, ele foi tendo um aprendizado profundo da natureza humana. Aí ele chora, aí ele tem fome, aí ele sente saudade, sente tristeza, ele sente angústia. Ele aprendeu isso aonde? Da natureza humana. Com quem? Com as pessoas que o circulavam, com as pessoas que estavam ao redor dele, pai, mãe, irmãos. Ele aprendeu sobre a tristeza do pecado. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Chorou não porque a morte, não, ele trouxe que a morte era consequência de pecado. Ele viu que o pecado separou ele dos amigos. Ele viu que o pecado separou ele da família. Enfim, o pecado causou uma grande destruição dentro da natureza, dentro do relacionamento humano, como nós presenciamos até hoje. Jesus entrou por esse caminho. O Deus Todo-Poderoso entrou por esse caminho. Teve experiência própria do que é ser humano, né? Continuou dessa forma, porque ele era verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Foi um aprendizado da parte dele, porque a Bíblia mesmo nos ensina isso, que ele aprendeu através do sofrimento, através da obediência. Ele não sabia o que era isso. Eu fico imaginando o porquê Deus criou o homem. Eu fico às vezes imaginando que no céu alguém não poderia saber a capacidade desse Deus de se tornar tão pequeno como a criação, né? Desse Deus tão poderoso, tão amoroso, que mostra para o céu, para a terra, para todos, para o reino das trevas, para o próprio diabo, que ele era capaz de vir aqui para resgatar pessoas, diminuindo-se do trono. Ele chega a dizer na oração sacerdotal: para que eu tenha a glória que eu tinha antes de vir. Significa, ele desce da glória. Ele vem entre nós, não perde a divindade, não perde a santidade, não perde a identidade de Deus. Mas ele não, Pedro vai dizer que ele não usava como usurpação o ser igual a Deus. Não usou isso, poderia ter sido. E se usasse não seria usurpação, porque ele é. Não é mesmo? Agora, quando chega no segundo ponto que nós vamos observar aqui, tá? É o propósito dessa encarnação. Por que Deus se encarnou? Por que Deus veio à Terra? Por que Deus mostra isso, né? Uma característica interessante dos propósitos divinos. Deus tinha propósitos quando fez o que fez, quando nasceu nessa manjedoura, né? A primeira coisa que ele veio trazer foi a personificar o amor. Deus ensinava sobre o amor, o Senhor Deus sempre ensinou sobre o amor, o Antigo Testamento todinho, tá? E o ser humano parece que não tinha, difícil de aprender, né, pela escrita, porque não estava disposto a se entregar a esse sentimento profundo que traz paz e tranquilidade na humanidade. Aí quando o Senhor Deus resolve então mostrar para o mundo o verdadeiro significado de amar, o verdadeiro significado de amor ao próximo, de amor a alguém, então ele veio aqui como ser humano para personificar o amor. Jesus Cristo é a personificação não só divina, mas como também é a personificação do amor. Se quer aprender sobre o amor, olha para Jesus. Mas não fica só olhando não, tá? Você creia nele e creia nele, tá? Permita a você um tempo para você prestar atenção em Cristo. Às vezes nós, como crente, nós não temos esse tempo, né? Agora estão trabalhando de manhã, de tarde, dia, de noite, estão perdendo o tempo de Deus, o tempo para Deus.
Por quê? Está achando que vai ficar mais rico, vai ficar mais feliz? Não vai. A maioria dos homens ricos não são felizes. Porque não tem Jesus. Quando eu olhar, meus irmãos, para o mundo e desejar na alma mais paz, mais amor, lembre-se, falta Jesus no coração do homem. Porque Jesus Cristo é a personificação do amor. E não é do amor humano, é do amor de Deus. E na essência do que é amor. O amor é amor de Deus acima de todas as coisas, em grau infinito, né? Imensurável na sua extensão, mas nós não podemos olhar para o amor, tá? Só por amor divino. Jesus Cristo, ele é a personificação do amor de Deus, traduzindo isso em termos, traduzindo isso em relacionamentos, traduzindo isso numa proximidade do homem. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ele ama a Deus sobre todas as coisas, mostrou isso como amava o Pai. E ao próximo. É a personificação desse amor. E é isso que nos impressiona na palavra de Deus. Tá? Ele foi a personificação do amor para revelar a perfeição humana na dependência, na obediência, na sujeição, né? No trabalho, na convivência. Jesus veio revelar a perfeição humana. Quando ele vai falar do amor, personificou o amor, ele traz embutido com a mensagem do amor a perfeição do ser humano. Foi isso que Deus criou lá no Éden. Foi isso que Deus está mostrando em Cristo. É isso que Deus está mostrando nessa manjedoura. É possível o ser humano atingir esses níveis. Tá? É possível que toda a perfeição humana pode ser manifestada em circunstâncias humildes. O ser humano pode manifestar, meus irmãos, a sua perfeição. A perfeição de amar, a perfeição de obedecer, tá? A perfeição, meus irmãos, na dependência, como eu disse para vocês, ele revela a dependência, na obediência, tá? Na sujeição. Jesus Cristo revela para o homem sujeição, como se sujeitar, mesmo sendo agredido, ferido, atacado, ofendido, desprezado, humilhado, ele se sujeita à vontade do Pai. Ele revela que a perfeição humana pode alcançar esse nível. Mas muitas das vezes nós não queremos nem ouvir um outro fazendo uma desfeita para nós. Quantas pessoas não têm aprendido nada com essa manjedoura, com esses ensinos profundos da humanidade, da encarnação? Sim, porque parece que desprezam. Mas Jesus veio, Deus Todo-Poderoso, veio mostrar para nós que é possível, não é? É possível sim. Através da convivência. É possível você conviver com pessoas. É possível conviver com aquele que te persegue, com aquele que te despreza. Ah, não, aí não. Então Jesus não conviveu. O perdão, o amor, né? Muita oração, hein? É difícil para nós. É difícil. Mas é possível. Não vem dizer que é fácil você amar um vizinho chato, porque não é. Mas é possível. Não é fácil. Requer esforço, requer consagração, requer busca de santidade. A melhor coisa que Deus pode fazer na vida do ser humano, crente, né, é botar alguns obstáculos na vida dele para o desenvolver do amor no relacionamento. E é o que acontece realmente. Ah, às vezes é necessário alguns tropeços para nós aprendermos. E Deus, através da sua infinita sabedoria, vai nos ensinando: ei, tu não ama ninguém, vou te mostrar o que é amar, ó. Vou botar um camarada aqui e vai levantar uma fofoca sua. E aí você vai fazer o quê? Vai brigar, vai saltear, vai pegar na pedra, vai jogar pedra, vai matar, vai fazer acontecer? Por quê? Quem é você? É o perfeito? Não é não. É igual. Tem que aprender comigo. Tem que aprender. Eu mostrei para vocês o que é amor. Eu mostrei para vocês como é que se vive dentro de uma convivência saudável. As pessoas vão te odiar. Problema deles com Deus. O meu problema com Deus é outro. O meu problema com Deus é aprendizado. Eu tenho que aprender, tá? A ser exemplo da nossa inspiração. Foi isso que ele fez.
Ele veio ao mundo, meus irmãos, nasceu naquela manjedoura para trazer não só dependência, mas trazer também um padrão de vida, um modo de vida, né? Um exemplo a ser copiado. Porque quando ele entra no nosso coração, você vai ser conduzido a viver assim. Viu? É ele que te conduz, o Espírito Santo entra na nossa vida e nos conduz ao aprendizado. Porque agora nós somos dele, fomos comprados pelo preço, foi pago sangue por nós naquela cruz. Agora somos de Deus. E quando nós somos de Deus, meus irmãos, Deus lida conosco como pai. E nós temos que aprender como filhos. Essa é uma lição preciosa para expressar o amor divino, não de longe, mas de perto das nossas necessidades. Se você olhar para a necessidade, Deus olhou do céu, olhou para o homem, estava aqui andando na terra, como ele fazia no Éden, olhou para o homem e viu que o homem tem necessidades espirituais profundas. Ele resolve vir aqui, então, satisfazer essas necessidades, não é? Ele veio aqui para satisfazer essas necessidades, viu? Veio expressar o seu amor, bem próximo. Ele amou tanto que ele se tornou compreensivo, compreendeu o nosso pecado, compreendeu a nossa fragilidade, deu uma lição para nós que não só compreende, mas que perdoa. Que o caminho do perdão, que o caminho da santificação passa pelo amor. Não pense você se santificar e ser santo se você não ama, não perdoa, não tem misericórdia. Se você está achando que sem misericórdia você vai demonstrar para Deus que você realmente tem Jesus no coração, você está perdido, hein? Está indo para o inferno. Isso mesmo, mano. Ah, não gosta de ouvir que está indo para o inferno, não? Mas tá. Por quê? Porque tudo aquilo que você vai encontrar em Gálatas 5, no versículo 22 em diante, os frutos do Espírito, tá? Ele começa a se manifestar na vida do crente, porque esses frutos são virtudes de Jesus. E adivinha com o que começa? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vai embora. 9 manifestações. 9 manifestações. Eu olho para aquele texto de vez em quando, fico me perguntando. Às vezes a gente está bem longe. Mas não é de todas essas manifestações. A gente tem algumas, porque o Espírito Santo está imputando, está lutando, está colocando no nosso coração. E nós resistindo, porque Paulo, quando começa lá no capítulo 5, para que não satisfaça os desejos do vosso coração, né? A batalha entre nós e o Espírito Santo é grande, porque queremos resistir. E não resistais ao Espírito Santo, que está em vós, como os vossos pais fizeram em Meribá. Está lembrado? Pois é. Por quê? Porque a tendência humana é essa. Aí o que o Senhor Deus fez? Veio aqui mostrar para nós. Mostrar! Ele não veio aqui escrever num quadro e ir embora, não. Não veio aqui, mandou registrar na Bíblia e foi embora, não. Ele veio aqui viver isso. Mostrou na prática. Levou um tapa no rosto. Por que fizeste isso? Se fosse o Duval, tinha um guarda na garganta dele. Se fosse o Duval, quando ele levantou a mão, já tinha tomado uma certa decisão. Mas por quê? Mas o Senhor Jesus não agiu assim, porque ele veio ensinar. Veio ensinar que perdoou tanto, chegou a morrer numa cruz por pessoas miseráveis como nós. Isso é amor, meus irmãos. Isso é a personificação de que é amar. Perdoar, foi perseguido, foi ultrajado, humilhado, não fazia ameaça. Pedro vai falar isso para nós. Hein? Por quê? Porque amou. Ele é a personificação. Foi para isso, meus irmãos, que a palavra de Deus vem nos ensinar o caminho da manjedoura. Ele entra pela manjedoura e vai vindo, aprendendo, absorvendo a natureza humana, mas acontece um fato, ele vai absorvendo a natureza humana, mas a natureza humana não vai modificar a natureza divina dele. Isso mesmo. Ele veio ensinar dependência, ele veio ensinar, ele veio se revelar. É interessante que quando a gente fala de dependência e revelação, ele vai revelar o amor que depende de Deus. Né? Porque se você pensa que o amor existe no meio da raça humana, não adianta, não existe. Tá? Esse amor veio do céu, é fruto do céu. Por isso que é esse fruto do Espírito Santo.
Ele vai aplicar o amor de Cristo em nossas vidas. Então nós temos que aprender isso na caminhada cristã. Através do exemplo. Não está do lado de fora não. O exemplo está dentro do coração. Jesus assumiu, tá, essas condições. Às vezes uma pessoa me perguntou: Duval, você acha que Jesus Cristo andou sobre as águas no poder de Cristo ou no poder de Deus? Ele andou no poder de Deus, como homem. Mas como homem ele afundava. Nunca ele ia afundar. Quando Jesus está no barco, dormindo lá, e eles vão sacudir ele lá para acordar ele, para ver por que o barco está afundando, Jesus disse: homens de pequena fé. O que Jesus estava ensinando? Você não tem fé no Pai? Você não crê em Deus? Eu creio tanto em Deus que eu estou dormindo. Eu fico olhando aquela cena. Jesus dorme, está se preocupado, ele sabe que o Pai está tomando conta. Mas os discípulos não sabiam. Não tinham essa fé, não. Homens de pequena fé. O problema de vocês não é a tempestade, o problema de vocês não é o mar, não. Não é o vento, não. O problema de vocês é fé. Homens de pequena fé. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ressuscitou como homem, como Deus. Ressuscitou como homem no poder de Deus. Porque ele falou o quê? Pai, eu te agradeço porque tu já me ouviste. Meus irmãos, Jesus veio ensinar a depender do Pai. A vivermos na dependência de Deus. E expressando todo o amor necessário para sermos felizes. Só o caminho do amor traz a felicidade. Não se iluda. Desenvolver. Outra coisa, o amor é prático, não é teórico. O amor não é um verbo para se conjugar, é para se praticar. Ouviu? Nós não estamos aqui aprendendo a amar. Vamos conjugar o verbo. Não. O amor é para praticar, é botar em prática. É para vivermos dessa forma. Para podermos realmente aprendermos sobre essas questões. Porque ele foi a personificação do amor. Quer aprender sobre o amor? Olha para Jesus, acompanha a vida dele. Amor para poder, mediante a morte, consumar a expiação. Meus irmãos, se não fosse por amor, Jesus não morria na cruz. Jesus chegou a dizer que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos amigos. Ninguém tem, e não tem mesmo. Jesus, essa personificação, Jesus amou até o fim. Ele veio à terra que ele sabia, e sabia desde o dia do seu nascimento. Ele veio com o propósito de fato, expiar o pecado do homem. Derramar sangue naquela cruz por causa do meu e do teu pecado. Por isso que a entrada dele na terra foi uma entrada de humildade, de humilde. Foi uma entrada humilde, de pobre, de dependente. Revelando lentamente tudo aquilo. Em 33 anos, ele consolida na sua própria vida o verdadeiro significado de por que Deus criou o homem. Isso, porque quando Deus criou o homem lá no Éden, ele criou o homem pensando no filho. Porque ele iria assumir a natureza do homem. Meu irmão, lições preciosas nessa manjedoura. Lições preciosas nessa manjedoura. Dependência, personificação do amor. E Deus quis revelar uma coisa importante, hein? Por último aqui, Deus quis revelar algo extremamente importante que está relacionado à natureza humana. É porque a natureza humana, o ser humano em si, ele está limitado, às suas ações, os seus sentimentos, as suas emoções, psicologicamente falando, ele é extremamente limitado pelo pecado. Mas aí o que o Senhor Deus faz? Eu vou lá na terra, salvo, vou regenerá-los, e eles então vão aprender outra lição. Que como ser humano, é possível ser santo e puro e ao mesmo tempo ser homem. Será que é possível isso? Hein? O significado da encarnação é isso, meus irmãos. Que é possível, sim, ser santo e puro
e ao mesmo tempo ser homem. Alguém disse para mim uma vez que eu estava pregando utopia. Você está pregando utopia, você não está vendo que isso é impossível por homem, mas é claro que é impossível para um homem sem Cristo. Para um homem sem Jesus no coração é extremamente impossível. Não é possível, mas para quem tem Jesus, diferente. É possível sim. Você que está me ouvindo, bote no seu coração uma coisa. É possível sim ser santo e puro e ser homem, ser humano. Porque Jesus foi santo e puro e foi ser humano. Porque ele tinha aprendido com o Pai, ele veio ensinar para nós que quando o pecado bate na nossa porta, nós temos recurso. Nós queremos, corre lá no altar. Vai para aquela cruz pedir perdão. Você já foi perdoado. É só se arrepender, é só se prever. Eu costumo dizer que tem oração preventiva. Oração preventiva. E Jesus ensinou isso. A oração preventiva, quando ele está no Getsemane, lembra lá? Lembra, você estuda a Bíblia, você vai lembrando. Eu vou falando certas coisas aqui, assim, pescando assim, é para crente que conhece Bíblia, hein? Entendeu? Lá no Getsemane ele falou o quê? Vigiai e orai. Porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos se prevenir. Vigiar é prevenção. É buscar lá no chão, Pai, me ajuda aí que eu sou fraco, preciso da tua ajuda. Me ajuda, Senhor, eu clamo a ti todo dia, toda hora, para não pecar. Vai, a gente pode cair, pode pecar. A possibilidade existe, claro. Ainda estamos na carne. Tem muitos resquícios aqui ainda, né, da velha natureza. Está aqui no sangue, está na carne, né? Desejos, enfim. Mas, se nós sujeitarmos isso a Deus, Jesus deixou o exemplo. As pessoas às vezes estão perguntando, será que ele foi tentado em todos os aspectos? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos que nós também somos. Né? Ele foi tentado sexualmente? Foi. Ele era um homem saudável, um homem forte. Era humano. Mas nunca se ilude que ele deixou os olhos dele em cima do pecado um segundo sequer. Não. Por quê? Porque ele buscava. Se afastou, mostrou como é que é. Eu fico imaginando aqueles discípulos aprendendo com ele. Na prática, no exercício. Os discípulos com aquele coração cheio de pecado, imaginando coisa e tal. Jesus Cristo parava de vez em quando e falava assim, o que vocês estão pensando? Sabe por que Jesus perguntava? Não é porque Jesus não sabia não, Jesus sabia. Jesus perguntava para haver confissão. Toda vez que Jesus pergunta assim, por que vem falando isso aí pelo caminho? O que você pensa? Hã? Simão olha para Jesus, se esse homem soubesse quem é essa mulher, com certeza esse homem não é profeta, porque se for, sabia quem é essa pecadora. Simão, pau, pegou Simão. Não tem saída. Vamos confessar, né, Simão? Que tu tem um coração duro igual pedra. Não perdoa, não ama. Mas está lá na frente dele o ensino, não quer aprender. É outra conversa. Deus quis mostrar que é possível ser santo e puro e ao mesmo tempo ser homem. Homem aqui no termo genérico, mulher santa, que busca santidade. É possível. Como que não é possível? Mas sabemos o que significa rodinha de piada, sabemos o que significa andar no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Sabemos. Meus irmãos, a consciência cristã é algo que é latente no coração do homem. Ela está lá batendo firme, forte todo dia. Porque quando Jesus entrou nas nossas vidas, isso vai nos incomodar, vai nos alertar, vai nos avisar. Olha, cuidado com a forma como você está fazendo e vivendo. Quantas vezes nós estamos ouvindo aí rodinha de crente com piadinhas indecentes, hein? Rodinha de mulheres conversando sobre a indecência. É possível não fazer isso? Começou com essa conversa, vai embora, sai dali. Mas o que acontece? Muitas das vezes não sai. Aí depois diz assim, eu sou pecador. Eu sou tão coitadinho de mim. Eu sou pecador. Meu último sermão foi Deus soberano, responsabilidade humana. Tu é responsável, viu? Se ilude não. Que toda perfeição humana pode ser manifestada
em circunstâncias humildes. Tem gente que acha só porque é pobre, é difícil ser honesto. Ué, conheci um monte de gente assim. O rico fica mais fácil para o céu. Gozado, Jesus Cristo disse que não. Jesus disse que não era mais fácil para o rico ir para o céu. Mas tem muito crente achando que é mais fácil ser rico, porque o rico não tem dívida, porque o rico não fica... O rico não precisa de nada, se precisa do médico, corre lá, tem. Se precisa de não sei o que, arruma, porque tem dinheiro. O rico tem isso, o rico tem aquilo, o rico tem aquilo outro, tem dinheiro, tem mais. Aí o Senhor pergunta, e tem Cristo? Porque quem pode mais do que o dinheiro e o poder aquisitivo é Deus, é Cristo. Jesus veio mostrar isso. Jesus era muito rico, né? Esses dias atrás eu vi uma pessoa falando, passando na internet aqui, eu vi um sermão, começou, nunca vai pregar lá. Aí me prestou atenção numa frase que ele falou, deu uma paradinha, eu voltei ali para ver o que era. O camarada falou que Jesus Cristo tinha uma casa de praia em Cafarnaum. Jesus tinha uma casa na praia, era um homem que tinha uma situação financeira muito boa, pedindo dinheiro da igreja, né? Aí eu fiquei e falei, meu pai do céu, olha lá. Jesus, quando foi perguntar sobre o imposto, ele falou, me dá uma moeda aí. Nem uma moeda ele carregava. Porque ele não precisa carregar moeda. Ele dependia de Deus, Pai Todo-Poderoso. Meu irmão, nunca esqueça que é possível sim, tá? Ter perfeição humana numa vida simples. Viu? Tem pessoas que têm que ter vida simples. Quando Deus quer que você fique rico, se você for simples, vai. Pega a vida de José no Egito. Era uma pessoa simples, humilde, andou com o Senhor. Você nunca ouviu ele reclamar. Por que eu fui preso? Eu sou inocente. Puxa vida, Deus não me ama. Você vai ler isso lá de José? Não vai. Não vai porque José simplesmente era uma pessoa submissa a Deus. Pecaria eu contra o meu Deus? Saiu correndo. Isso mesmo. É possível ou não é? É possível, sim. É possível buscar a perfeição. Não vem para cá com desculpa de que não pode porque é pobre que aconteceu. Não. Deus quis aproximar o mais possível dos homens a fim de se revelar a ele. Quando Deus nasce em Cristo, na encarnação, em Cristo Jesus, seu Filho amado, Deus tinha a intenção de se aproximar para se revelar, Ele mesmo. Por isso ele disse a Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Filipe está prestando atenção em outra coisa. Nunca prestou atenção em Cristo. Tem muita gente assim na igreja. Presta atenção em tudo. Capaz de prestar atenção até no papelzinho de bala que está no chão na hora do sermão. E isso, né? Chega lá fora e fala o pastor assim, ó, a faxineira não está dando conta direito disso aí não. Hein? Mas meu pai disse, e o sermão, o que você prestou atenção? Ou bastou o diabo botar um papel no chão para você ficar distraído? Tem pessoas assim, meus irmãos, que não prestam atenção em Jesus, não conseguem identificá-lo, não conseguem olhar para Jesus e ver quem ele é, quem de fato ele é. Não seja uma pessoa assim. Seja aquela pessoa que quando olhar para Jesus veja ali o teu Salvador, a expressão do amor, aquele que veio ensinar dependência, aquele que veio personificar o amor e aquele que veio trazer significado, veio se revelar, veio revelar o Pai, veio revelar o amor de Deus, veio revelar que precisamos depender de Deus. Isso é o verdadeiro significado da palavra nascimento de Cristo, e que alguns estão chamando de Natal, que é nascimento. Vou concluir com João 3,16. Todo mundo sabe de qual, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus amou, preste bem atenção, quando Deus amou, Deus revelou evidências desse amor. Você ama? Cadê a evidência? Não adianta chegar para a esposa e dizer, te amo, e morrer nisso. Tem que ter evidência, tá? Muita evidência de relacionamentos. Tá bom? Assim o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos, durante todo esse dia. Agradecemos a Ele por todas essas bênçãos. Amém? Bem, meus irmãos, nós temos aqui 2 aniversariantes que eu vou lembrar aqui, que é a Thaís, a esposa do Gessé, né?
E também temos aqui o Luiz, que é o filho da Ione e do Nel, viu? Que fez aniversário essa semana. E nós vamos agradecer a Deus pela vida deles e pedir a Deus as bênçãos para hoje, tá? E assim nós vamos nos encontrar, se for da vontade soberana do nosso Deus, à noite, no culto de adoração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos imensamente pela grandiosidade do teu amor, pelas tuas bênçãos gloriosas. Esteja conosco, ó Deus, nos abençoando nesse dia e que possamos, ó Deus, assimilar o verdadeiro nascimento de Cristo. Nós possamos, ó Deus, realmente aprendermos naquela manjedoura o verdadeiro significado da encarnação. Perdoa o nosso pecado, ó Deus, e esteja conosco, nos fortalecendo e nos dando, ó Pai, cada vez mais sabedoria no nosso viver diário. Te agradecemos também, ó Deus, que tu nos dás motivo de alegria. O aniversário da Thaís, concedestes, ó Deus, a ela mais um ano de vida. Continue abençoando a vida dela como mãe, como dona do lar. Abençoe seu esposo, o Gessé. Abençoe essa família, ó Deus, os avós, os parentes, os pais, os amigos, todos que fazem parte, ó Deus, na vida desse casal e de todos, inclusive de seu filho. Abençoa, Senhor Deus, também a vida do Luiz. Toque no coração do Luiz, ó Pai, para um despertar mais profundo da Tua Palavra, para, Senhor Deus, uma consciência maior de Cristo Jesus no seu coração. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa, Deus, a nossa falha diante de Ti. Esteja conosco, é o que nós te pedimos em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Aniversário hoje também. A Nani também faz aniversário, a filha da Mirna. Parabéns, Nani. Deus te abençoe cada vez mais. Estaremos lembrando de você nas nossas orações.
Deus te abençoe, você e sua família. Até a noite, se Deus quiser.